O povo judeu, como nação, começou quando o patriarca Abraão obedeceu à vontade de Deus. Sai-te da tua terra para a terra que eu te mostrarei. Esta é a terra que Deus prometeu a ele. Importante centro entre a Ásia e a Europa, no coração de onde nasceu a civilização. Uma terra de montes bucólicos e ricas praias salineiras. Geograficamente, os antigos judeus foram pegos no fogo cruzado entre as forças do Egito e da Síria, e cercados por povos decididos a expulsá-los da terra que eles acreditavam que Deus destinara para eles. Dessa época até hoje, a Terra Prometida sofre com guerras constantes. Com o tempo, a Assíria conquistou o reino de Israel ao norte. Suas 10 tribos se perderam na história. Mais tarde, o reino de Judá ao sul foi esmagado pelas forças de Nabucodonosor, e seu povo foi levado prisioneiro para a Babilônia. Até que os persas destruíram a Babilônia e os descendentes de Abraão ficaram livres para voltar para a Terra Prometida. Mas a Terra Prometida estava ocupada por Roma. Roma construiu cidades, Roma construiu termas, Roma construiu anfiteatros e Roma trouxe seus deuses. O jugo romano era mais pesado do que os judeus podiam carregar. Eles se rebelaram e foi um levante que a poderosa Roma levou quase 4 anos para neutralizar. Enfim, a fúria de Roma se abateu sobre Israel com violência. Houve uma explosão de judeus em fuga que atingiu todos os cantos conhecidos do planeta. Em seu exílio, eles confiaram na promessa feita pelos profetas. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e do Ocidente. E os trarei, e eles habitarão no meio de Jerusalém. Eles serão o meu povo. Mas Jerusalém caiu nas mãos de forças muçulmanas que trouxeram o Islã. Durante séculos, a terra chamada Palestina fez parte do Império Turco-Otomano, até que os turcos foram derrotados na Primeira Guerra Mundial. Isso permitiu o retorno de alguns judeus para sua terra original. Até que nos anos 30, da Alemanha nazista chegaram ondas de ódio aos judeus, que obscureceram as perseguições do passado. Os judeus foram marcados com estrelas amarelas. As lojas judias foram destruídas, sinagogas foram incendiadas, algumas vezes com a congregação dentro. Aos milhões, os judeus foram levados para campos de concentração num programa que visava a extinção do povo judeu de uma vez por todas. Explode a Segunda Guerra Mundial. Depois da derrota da Alemanha, os judeus sobreviventes do Holocausto foram para as costas de sua antiga terra natal para serem rechaçados em seguida. Então, depois de 9 meses de discussão, as Nações Unidas votaram pela divisão da Palestina num Estado árabe e no outro judeu. Em 14 de maio de 1948, nasceu o novo Estado de Israel. E com ele, o primeiro sinal do retorno de Cristo. As pessoas dançaram nas ruas. Elas vieram cantando. Judeus tão diferentes entre si como Marrocos é diferente de Manhattan. Judeus dos casbás e dos bazares, dos bairros de alfaiates de Nova York, dos esconderijos em Amsterdã, da Inglaterra e da Suíça, do refúgio na Suécia, da Índia e Etiópia, do Iêmen e Detroit. Eles possuíam um laço de união bíblico com uma terra que a maioria nunca tinha visto. Também designarei lugar para Israel e o plantarei ali, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. Estas palavras do profeta Amós foram ditas há cerca de 2.700 anos. A devolução de Israel para o mundo parecia um sonho impossível, mas uma por uma as barreiras que o impediam foram afastadas. Pelas mãos de Deus, muitos acreditam. Este sinal surgiu em nossa época. Quantos mais se seguirão? O segundo sinal, a Europa unida. Respondeu o rei:
Verdadeiramente o vosso Deus é Deus dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador dos mistérios. No passado, esta cidade Roma foi a maior capital do mundo antigo. Hoje, Roma ainda é capital. Uma capital de um dos muitos países do oeste europeu que formaram uma confederação denominada UE, ou mais popularmente União Europeia. A União Europeia é dinâmica. Ela alimenta o ideal de uma Europa unida, integrando os países membros econômica e politicamente. Ela prevê políticas comuns no comércio, na agricultura. Isso exige um sistema monetário europeu único para todos os países membros. Ela mantém um parlamento multinacional. Se a União Europeia decidir formar um exército comum europeu, ela emergirá como o Império Romano do século XXI. Incrivelmente, toda a operação da União Europeia foi prevista há cerca de 1600 anos. Isso aconteceu na Babilônia, a lendária Babilônia dos Jardins Suspensos. O rei Nabucodonosor teve um terrível pesadelo e mandou chamar um visionário judeu chamado Daniel para que o acalmasse. Daniel disse para ele: Ó rei, subiram os teus pensamentos sobre o que viria no futuro. Ele continuou falando de uma enorme estátua de 4 metais de vários graus de dureza, referentes a grandes impérios do mundo antigo. A cabeça de ouro é a Babilônia. O peito e os braços de prata, o Império Persa. E o ventre e as coxas de bronze eram os conquistadores gregos. O triunfo de Roma sobre os outros é representado pelas pernas de ferro da estátua. Muito interessantes são os pés de ferro e barro. Os 10 dedos simbolizando 10 nações que cederão sua soberania a Roma. Daniel também teve uma visão do futuro. Foi tenebrosa. Ele viu 4 terríveis animais saindo de dentro do oceano. O primeiro, o leão alado da Babilônia. O segundo, um urso simbolizando o Império Persa. O terceiro, um leopardo simbolizando Alexandre o Grande e seu império. O quarto animal, o mais terrível de todos, Roma, que devoraria os outros 3. Ele tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços suas vítimas e tinha 10 chifres. O profeta continua e diz que só depois que este superpoder de Roma for destruído, Cristo voltará para a Terra e estabelecerá um domínio eterno que não passará. Mas a ideia de uma Roma imperial nunca morreu. Os fantasmas dos Césares continuaram assombrando as lideranças europeias. O Sacro Império Romano atingiu seu ápice durante a Renascença, com Carlos V. Napoleão desejou tanto o poder do Império Romano que se autoproclamou imperador. Roma chegou viva ao século XX com Tsar Nicolau e o Kaiser Wilhelm. Os títulos Tsar e Kaiser vêm de César. Benito Mussolini considerou-se durante os 21 anos de ditadura na Itália um César. Com grande entusiasmo, as pessoas o saudavam como Il Duce, Duce, que significa nosso líder, nosso líder. Ele devolveu o antigo nome romano para o Mediterrâneo, Mare Nostrum, nosso mar. O símbolo de seu governo de ferro foram os fasces, um feixe de varas exibido na Roma antiga como símbolo da autoridade. Enquanto governou, ele foi uma prova solene de que, mesmo no século XX, o espectro da Roma imperial nunca chegou a morrer.